Olá, meus queridíssimos amigos e amigas. Neste vídeo, o tema é Siddhartha Gautama. Vamos falar de filosofia, vamos falar um pouco de Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, como diziam, chamavam os indianos. E vamos falar de filosofia, né? Afinal de contas, o pensamento do budismo, ou as palavras, os ensinamentos do Buda, do Siddhartha, transformaram-se, além de uma religião, numa filosofia. Siddhartha Gautama, ou Buda, viveu entre 563 e 483 a.C., aproximadamente, ali pela Índia. E viveu numa época em que várias religiões estavam sendo contestadas ou passavam por um processo de reformulação. Alguns relatos míticos e mitológicos sofriam mudanças e uma série de pensadores e de líderes religiosos ou de homens espiritualizados começavam a reformular essa relação entre fé e pensamento, entre religião e pensamento. O caminho que Siddhartha escolhe trilhar é esse dos questionamentos, de uma busca pessoal, de uma busca da vida e para a vida. Naquela mesma configuração, ou nessa mesma configuração, na Grécia, mais ou menos pela mesma época, havia os pitagóricos que trabalhavam com a questão cosmológica pela via da razão, da racionalidade. Na China, Lao Tse e Confúcio trabalhavam com as questões da ética e com também o questionamento de certos dogmas religiosos. E na Índia, o brahmanismo e o Veda, o vedismo, também exerciam essa função de reformular algumas ideias no plano das religiões. Buda chegou às suas ideias pela reflexão, não foi pela revelação, ou seja, não foi algo da esfera do transcendental, como por vezes nos parece ser. Na verdade, ele levou uma vida de luxo e de prazeres, teve mulher, filhos, até um certo período de sua vida. Ele tinha posses, era um homem rico, mas teve uma mudança interior e no trajeto da sua existência começou a buscar a espiritualidade quando descobriu o caminho do meio, que era alguma coisa entre uma indulgência a esse sensismo, sensualismo que nós vivemos, da matéria, das coisas que nos tocam, e um ascetismo, que é uma posição de negar esse mundo material, de negar certos prazeres, de diminuir esse querer, essa vontade, esse desejo. O budismo, portanto, surge a partir da experiência íntima do Siddhartha com essas verdades que a própria vida começou a revelar para ele, sobretudo quando ele começa a perceber que o sofrimento é um grande obstáculo para o ser humano em sua existência. O sofrimento do mundo é talvez o pior obstáculo, ou é a maior pedra no caminho do ser humano, porque é sempre o que lhe coloca defronte desses problemas, desse não seguir em frente, enfim. E o Buda entende isso aí a partir de três possibilidades ou de três causas que estão ligadas diretamente a esse sofrimento: a velhice, a morte e a doença. Não nessa ordem, mas doença, morte, velhice, doença, velhice e morte são três questões que nós nos confrontamos e que nos trazem muito sofrimento. E em virtude dessas questões e de certas outras faltas, necessidades humanas, nós acabamos
nos entregando muitas vezes a esse sofrimento ou a outras coisas para aliviar esse sofrimento. E essas outras coisas são os nossos desejos que, por mais que queremos, estão sempre insatisfeitos. Uma hora ou outra você os satisfaz, mas em seguida você tem um novo desejo que surge. E aí aquele prazer momentâneo, ele deixa de existir e você volta de novo a desejar. Então, no budismo, essa percepção ela é muito clara. Siddhartha vê isso na caminhada da sua vida, ao se confrontar com a pobreza, ao se confrontar com os males do mundo, com os sofrimentos, e ele concluiu que devia haver um caminho, uma saída, o caminho do meio. Ele descobre a ideia do caminho do meio como um lugar, ou melhor, como uma trajetória, como a ponte que levaria para a felicidade verdadeira. E aí a gente vai lembrar também de uma noção grega de mediania, ou de equilíbrio, que também vai aparecer em muitos filósofos na Grécia Antiga, vai aparecer ali em Aristóteles, por exemplo. Essa ideia de que você não deve ser nem pelo excesso, nem pela falta, e que uma vida boa, justa, digna é a vida da temperança, é a vida da moderação, é a vida do equilíbrio. O caminho do meio, que é esta passagem, esse trajeto para a felicidade, que nos ensina na prática o Buda, o Siddhartha Gautama, ele é também, de alguma forma, percebido por essas duas tradições, tradição do Oriente e a tradição grega, que também tem um pé no Oriente, porque a Grécia, como vocês sabem, ao longo do tempo, na sua história, sofreu a influência da cultura oriental também, muito certamente. E, portanto, meus amigos e minhas amigas, Siddhartha Gautama vê que o sofrimento ele é universal, ou seja, ele é parte da nossa existência, parte da nossa existência é o sofrimento. E o sofrimento está ligado aos apegos. Nós somos apegados muito, nós desejamos, e são desejos sensuais, são desejos e ambições materiais, são instintos, são pulsões, são paixões que nos aprisionam a esses desejos que são muitas vezes mais fortes do que nós e que nos tomam muito tempo e que nos absorvem em dor, que nos causam dor quando não os atingimos, quando não os realizamos. Portanto, a noção de felicidade aí para ele passaria também e principalmente pela eliminação desses apegos, desse apego humano às coisas que causam sofrimento quando você não as tem. Mas como fazer isso? Para o Buda, nós temos que entender a existência como transitória, como algo que vai passar, que é limitada, que é falível, que é finita e que é mutável. O tempo todo as coisas se transformam rumo à sua decomposição, rumo a um fim, e que, portanto, o que se deve entender é que essa transitoriedade ela está ligada ao ego. Nós temos que entender também que esse eu que deseja, o ego, assim dizia o Buda, ele tem por trás dele uma parte muito mais importante, que é o que não sou eu, o não eu. Um eu maior, uma causa outra, que não é o desejar, que não é o ego. Então, esse percurso que vai do sofrimento à felicidade passa, segundo Gautama, pelo entendimento de 4 nobres verdades. O que ele chama de 4 nobres verdades: a primeira, o sofrimento é universal; a segunda, o desejo é a causa do sofrimento, nós sofremos porque desejamos. Terceira verdade, ou nobre verdade, segundo Gautama,
evitar o sofrimento é eliminar o apego, eliminar os desejos. E a quarta nobre verdade para o Buda é a de que seguir o caminho óctuplo elimina o desejo. O que ele chama de caminho óctuplo são regras de conduta, códigos de ética, um caminho prático para o caminho do meio, uma trilha para o caminho do meio, que seria a ação correta, a intenção correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a concentração correta, a fala correta, a compreensão e a consciência corretas. Portanto, a partir dessa perspectiva, nós vemos que o budismo é prático, essencialmente prático, ele não é metafísico. Buda não busca iluminações, muito embora o nirvana, ou aquele estado que ele chega de não desejar, onde o ego se harmoniza, ou se minimiza, ou se nega ao desejo, e daí você pode se desapegar de tudo e não sofrer. Em que pese isso, ele não busca isso na metafísica ou numa construção muito complexa. Na verdade, o budismo nos traz filosofia de vida, filosofia prática, portanto. E esses caminhos, essas noções de que você deve buscar pela razão, não será uma revelação divina que lhe trará este conhecimento. O conhecimento prático você vai ter com o caminhar na sua existência, mas um caminhar atento para essas verdades, buscando essas verdades racionalmente, e com a busca, muitos ensinamentos de ordem prática com certeza virão para deixar mais sólido esse caminho e mostrar para você que há um caminho do meio e que você tem que desenvolver um código de ética ou regras básicas de conduta para alcançar isso que ele chamou de felicidade. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Sigam o nosso canal, deixem seu like. Tchau.